Irmãos, como vocês podem ver através deste vídeo, vídeo profético de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, esta é e o será a bandeira, a bandeira profética, a bandeira espiritual da nova e eterna nação profética de Sião, a saber, o território e a nação, a população brasileira. Não só porque o Cristo do Senhor Jesus nasceu no Brasil, mas também o meio da terra, o umbigo do mundo entre os 4 pontos cardeais está dentro do território brasileiro. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, ou seja, como o último Adão de Deus em nossos dias, como o último profeta de Deus, enviado pelo Senhor a este mundo sobre a terra nos dias de hoje, posso dizer que não é diferente dos dias de Jonas, porque Jonas enviou ao seu profeta em seu tempo ou época para levar a mensagem profética divina, a mensagem da verdade, da justiça e do correto juízo de Deus naquela época, para o povo de Nínive, para o rei de Nínive, ou Nínive. Aqui o verbo é livre e soberano. Portanto, antes de mais nada, fazendo uma comparação com o profeta Jonas, com o povo, a nação de Nínive, com o rei ou presidente do Brasil atual, Jair Messias Bolsonaro, fazendo uma comparação entre o rei e o presidente da nação de Nínive ou de Nínive, com o presidente atual do Brasil e a população brasileira, o Senhor vem determinar a todos vós que compartilhem este vídeo e façam com que este vídeo chegue até ao presidente Jair Messias Bolsonaro, porque semelhante o rei de Nínive, o presidente desta nação, do povo brasileiro no passado, representado pelo povo, pelo rei ou presidente da nação de Nínive ou Nínive, ele assinou um decreto, ele assinou uma lei, E da mesma forma, gênero ou sorte em nossos dias, o presidente atual desta nação ou da população da Nínive espiritual para esse tempo ou época, vai ter que sancionar ou aprovar a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Sião, para que esta nação, para que este povo, a nação e o povo brasileiro venha verdadeiramente santificar-se ou ainda preparar-se, para este grande evento da grande tribulação de 3 dores ou 3 ais que virá sobre toda a terra. Portanto, irmãos, esta é a bandeira, conforme vocês podem ver aí, Esta é a bandeira da nova nação profética de Sião, que ocorrerá com a aprovação da lei de Sião, com a aprovação da lei de Cristo Jesus Sião em nossos dias, semelhante o rei ou o presidente da nação e da população de Nínive ou Nínive veio aprovar uma lei para que toda a população praticasse um dia de jejum e oração, praticasse o verdadeiro arrependimento, e só assim, nos dias de hoje, como no passado, o Senhor não destruiu a nação e a população de Nínive, ou de Nínive, como queira. Portanto, irmãos, o Senhor no passado enviou ao profeta Jonas para pregoar a justiça, a verdade e o correto juízo. Em nossos dias não é diferente. O Senhor me enviou, nos últimos dias, antes do milênio, também para pregoar, para proclamar a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus para este tempo ou época, para esta nação de Nínive, espiritual, a nação e a população brasileira. Por esta razão, a nação e a
a nação e a população manauara da cidade de Manaus, capital do Amazonas, Brasil, por onde estamos começando ou dando início a este projeto de Deus, né? A este projeto de Deus para a vida eterna, porque até então a lei de Sião, né? Ela só é uma PL, ela só é uma PLP, ou seja, até então a lei de Sião, né? O evangelho eterno, o selo do Deus vivo escrito na fronte ou na testa dos seus escolhidos nos dias de hoje, até então ela só está na memória, ela só está no Espírito de Deus. Ela só está no Espírito de Deus. Então, esta lei, ela tem que ser transferida para o poder, ela tem que ser assinada ou reconhecida, aprovada pelas autoridades desta nação e da população brasileira. Ou seja, quando o profeta Jonas, enviado por Deus à nação de Nínive, ou ainda quando este último profeta de Deus nos últimos dias, né, foi enviado a esta nação e a população manauara, né, amazonense e brasileira, Deus me enviou portando a lei para que vocês, a população e a nação brasileira, ou de Nínive, ou da Nínive espiritual ou profética, venha conclamar ou ainda proclamar, venha pressionar as autoridades para que eles aprovem, né, ou venha sancionar a lei de Sião, porque somente aqui está a santidade, a santificação, está a pureza, está a purificação. E para que venha o renovo eterno no que diz respeito à restauração do reino de Deus, no que diz respeito à restauração do reino dos céus, no que diz respeito à restauração da coroa, né, da coroa e do trono de Davi, no que diz respeito à criação, no que diz respeito à criação desta nova e eterna nação profética de Sião, no que diz respeito à edificação literal da nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, situado geograficamente territorial, sob as coordenadas geográficas de território, né, de latitude 00 graus, 0000, a linha do Equador, o marco zero, né, com a linha de longitude 60 graus, 38 e 45. Então, com a aprovação da lei de Cristo Jesus Sião por mim mesmo e a nação, todo o povo brasileiro, junto às autoridades, né, se dará início não só a restauração do reino de Deus, mas também, principalmente, a santificação, a santidade, a purificação do vosso pecado, que é a transgressão à lei de Deus. Até então, todos estão mortos espiritualmente, porque continuam transgredindo a lei de Deus, e nenhuma lei criada ou sancionada e aprovada por homens mortos espiritualmente pode trazer a santidade, pode fazer a purificação do vosso pecado, né? Porque todos ainda são transgressores da lei. Portanto, faço o voto ou ainda faço este pedido, que este vídeo chegue até ao presidente Jair Messias Bolsonaro, porque semelhante ao rei da cidade ou da nação de Nínive, ou Ninive, como queira entender, né? Aqui o verbo é claro, transparente, nítido e soberano, né? Então, assim como o rei assinou um decreto, assinou uma lei, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro, para que tudo venha, para que Deus venha derramar o verdadeiro milagre ou a sua bênção em nossos dias sobre toda a nação e a população brasileira, né? Ele deve proceder da mesma forma, ou seja, na qualidade, né? Não do profeta Jonas, porque o Espírito de Deus é sobre mim e, portanto, eu sou maior do que o profeta Jonas. O Espírito do Senhor Jesus é sobre mim como Cristo, templo de Deus. E, portanto, semelhante ao profeta Jonas, que foi enviado para Ninive, ou para a antiga nação do Brasil no passado, e o rei do Brasil, ou o presidente do Brasil assinou a lei, ou ainda assinou
ou ainda fez com que ela fosse aprovada na Câmara, né? Na Câmara ou no Senado, né? Federal, da mesma forma, sorte ou gênero, né? Semelhante ao profeta Jonas, eu sou profeta de Deus nos últimos dias, portando, carregando a lei de Sião, é o evangelho eterno e o selo do Deus vivo, escrito na fronte, na testa, na memória, na cachola, né, daqueles que haverão de receber a salvação, a proteção e a segurança contra a grande tribulação de 3 dores que haverá de vir sobre o mundo inteiro para atormentar aquele que não tem ou não tiver, né? Aquele que não tem ou não tiver o selo de Deus, a lei de Sião contendo o novo nome do Pai herdado ao Filho. Ou seja, a grande tribulação de 3 ais ou 3 dores, irmãos, não é para aqueles que obedecem ou têm a lei de Deus escrito na fronte, na testa ou na memória, né? Aquele que tiver o novo nome do Pai, aquele que tiver a lei de Sião, toda a lei de Sião contendo os 7 selos de Deus em sua testa, né? Em sua testa, fronte ou memória, não poderá ser afetado por nenhum tormento da grande tribulação de 1, 2, 3 ais, né? Portanto, semelhante ao profeta Jonas, semelhante ao rei de Nínive, semelhante à população de Nínive no passado, né? O que vocês têm que fazer é tão somente obedecer, ter fé e cumprir a lei e a palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, aceitando o selo do Deus vivo por meu intermédio, por mim mesmo nos dias de hoje. Portanto, irmãos, a grande tribulação de 3 dores é para aquele que não aceitar, não receber, não confessar nem a lei e nem o novo nome do Pai herdado ao Filho, a saber, Cristo Jesus, a lei Emanuel. Sinônimo de Cristo Jesus, Sião, eu sou o último Adão de Deus, eu sou o último profeta de Deus em nossos dias. E portanto, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira deve fazer com que este vídeo profético, este vídeo áudio e visual, né, chegue até ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né, porque ele deverá fazer semelhante o que fez o presidente ou o rei, né, da antiga nação ou do povo antigo da cidade ou da nação de Nínive ou Ninive, né? Portanto, irmãos, deixo aqui o meu pedido, né? Faço aqui o meu pedido, o pedido de que vocês façam com que este vídeo chegue até ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Para que se cumpra toda a palavra de Deus em nós, a nação e a população brasileira nos últimos dias. Por quê? Porque a nação pecaminosa de Israel rejeitou os 10 mandamentos. A nação pecaminosa de Israel rejeitou a lei de Deus. Vocês farão o contrário. Até então vocês estão imitando, seguindo, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel. Mas nós faremos o contrário. E por que nós devemos fazer o contrário? Até porque Deus deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel. Então a primogenitura que foi ou fora de Israel está em aberto, né? O reino de Deus, ou a vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apostatado, falso profeta e anticristo. O filho da perdição é a nação pecaminosa de Israel. Ou seja, depois que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, está aberto esta lacuna. Portanto, com a aprovação da lei de Sião, com a aprovação da lei de Cristo Jesus Sião, junto ao Senado, junto ao Congresso Federal em Brasília, nós vamos, as profecias do Senhor vai se cumprir em nós. Deve se cumprir em nós, né? Por esta razão, vocês devem fazer com que este vídeo
chegue de qualquer maneira ou forma ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Porque ele está representando, ele representará ou está representando o rei de Nínive, que decretou, ou ainda sancionou, ou ainda fará com que a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, seja aprovada em nossos dias, e o Senhor nos venha dar vitória sempre para tomar a vinha e a primogenitura, né, ainda em mãos de um povo rebelde, né, porque desprezou a lei de Deus. E porque desprezou a lei de Deus, Deus deu carta de divórcio. Portanto, meus irmãos, ainda tenho muito o que vos falar, mas para que o vídeo não fique longo ou comprido, fica aí então esta mensagem profética do Senhor, né? E que vocês venham compartilhar este vídeo, não só em Manaus, Amazonas, Brasil, mas em todos os 27 estados, né, do território brasileiro, e que faça chegar aí este áudio, vídeo, né, profético, esta mensagem profética do Espírito de Deus por meu intermédio ao presidente, para que ele sancione ou venha fazer com que a lei seja aprovada, porque somente aqui está a santificação, somente aqui está a purificação do vosso pecado, que é a transgressão no que diz respeito o cessar final da transgressão à lei de Deus, ok?